Nos canais tranquilos de Xochimilco, ao sul da cidade do México, as águas são lentas e refletem o céu como um espelho quebrado. Ali, onde os barcos deslizam entre as árvores e as flores coloridas flutuam, existe um lugar que o tempo parece ter esquecido. Uma pequena ilha coberta de sombras, onde o vento sopra diferente, e onde centenas de olhos vazios observam, sem piscar. Os moradores da região a chamam de La Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas, mas ninguém pronuncia esse nome à noite, porque dizem que, quando o sol se põe e as águas escurecem, as bonecas ganham vida. A história começa com um homem simples, Dom Julián Santana Barrera. Nos anos 1950, ele decidiu deixar a cidade e se refugiar entre os canais de Xochimilco em busca de paz. Um homem de fé, reservado, cansado do barulho do mundo moderno. Construiu uma cabana de madeira numa pequena ilha. Plantou milho, frutas e vivia trocando produtos com os vizinhos que passavam de barco. Durante anos, viveu em harmonia com a natureza. Mas essa tranquilidade estava prestes a ser quebrada. Certo dia, enquanto trabalhava próximo à margem, Julián ouviu algo. Um barulho fraco, como se fosse um gemido, um grito abafado vindo da água. Quando se aproximou, viu o corpo de uma menina boiando no canal. Ela parecia ter cerca de 10 anos. Os cabelos longos e escuros se moviam lentamente na correnteza. Ninguém nunca soube quem ela era, de onde viera ou como caiu. Julián tentou salvá-la, mas era tarde demais. Sem ninguém por perto, ele enterrou o corpo próximo à sua cabana e rezou. Durante dias, o silêncio o consumiu, mas o silêncio nunca é total. Alguns dias depois, algo flutuava no mesmo ponto onde encontrara a menina. Era uma boneca antiga, com o rosto rachado e um olho faltando. Julián acreditou que fosse dela. Pegou a boneca, limpou a sujeira e pendurou-a em uma árvore como oferenda, um gesto de respeito à alma da criança. Mas na noite seguinte, ele acordou com o som de passos na lama e jurou ouvir o choro de uma menina ecoando entre as árvores. Desde então, o medo passou a fazer parte da ilha. Julián acreditava que a boneca estava possuída e que a menina pediu companhia. Então, ele começou a procurar mais bonecas. Ia de barco até os vilarejos próximos, recolhendo bonecas jogadas fora, quebradas, sem braços ou sem olhos. Algumas encontrava no lixo, outras comprava em troca de frutas. E assim, uma a uma, as pendurava nas árvores. Primeiro 10, depois 100, até que o número se perdeu. Centenas, talvez milhares de bonecas, espalhadas por toda a ilha. Bonecas de todos os tamanhos, idades, cores e estados. Algumas com cabeças arrancadas, outras com olhos queimados pelo sol. Algumas sorrindo, outras chorando. O vento fazia com que os cabelos plásticos batessem nas folhas, produzindo sons que pareciam sussurros. E quando chovia, os rostos se enchiam de gotas, parecendo lágrimas reais. Para Julián, era um ritual. Para os outros, uma loucura. Com o passar dos anos, Dom Julián começou a mudar. Ficava horas encarando as bonecas, conversando com elas, como se cada uma tivesse uma alma. Dizia ouvir risadas, choros e até vozes femininas sussurrando o seu nome. Afirmava que as bonecas protegiam a ilha de espíritos maus, mas que também o vigiavam. Elas querem que eu continue, que nunca pare, dizia ele aos poucos visitantes. Alguns vizinhos juravam ter visto as bonecas se moverem. Outros diziam que, ao passar de barco, sentiam um arrepio e tinham a sensação de estar sendo observados por centenas de olhos. E o mais estranho, o som da ilha mudava. Mesmo sem vento, era possível ouvir estalidos, como se os galhos se quebrassem sozinhos. Anos se passaram e Julián já não era o mesmo homem. A solidão e o medo o consumiram. Ele acreditava que a menina ainda estava lá, presa entre dois mundos, e que precisava continuar o ritual para mantê-la em paz. Às vezes dizia que a via nas sombras. Outras, afirmava que ela falava com ele por meio das bonecas. Em seus últimos anos, Julián vivia praticamente em reclusão. Comia pouco, dormia pouco e passava horas murmurando orações. Até que, em 2001, o destino fechou o círculo. Em uma manhã nublada,
Um sobrinho de Julian foi até a ilha levar mantimentos, mas ao chegar, encontrou o corpo do tio flutuando no mesmo canal onde décadas antes ele havia encontrado a menina. A história se repetia, mesmo lugar, mesma morte. Os moradores diziam que a menina o levou e que finalmente o espírito de Dom Julian se juntou às bonecas que tanto venerou. Depois de sua morte, a ilha se tornou uma atração turística, mas não uma qualquer. É um dos lugares mais assustadores do México, visitado por curiosos, jornalistas e até caçadores de fantasmas. As bonecas continuam lá, algumas penduradas há mais de 70 anos. O sol derreteu seus rostos, os insetos corroeram seus olhos e o tempo transformou cada uma em uma escultura de horror. Os visitantes dizem que o silêncio da ilha é quase insuportável. O vento parece carregar vozes, e os olhos das bonecas, milhares deles, seguem quem entra, como se estivessem vivos. À noite, o reflexo da lua nas águas cria silhuetas que se movem entre as árvores. Alguns afirmam ver figuras pequenas correndo. Outros, ouvir risos infantis misturados ao barulho da água. Há quem jure ter ouvido uma boneca dizer: "Vem, ruega comigo", o que significa "vem brincar comigo". Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Dom Julian. Alguns dizem que ele enlouqueceu com o isolamento. Outros acreditam que ele realmente foi escolhido por algo, uma força invisível que habitava aquelas águas muito antes dele chegar. Mas o que é inegável é o que a ilha se tornou. Um museu do medo, um retrato do quanto o ser humano é capaz de se perder tentando dar sentido ao inexplicável. As bonecas hoje são como um espelho do próprio Julian, vazias por fora, mas cheias de histórias que ninguém mais consegue ouvir. Há quem diga que o espírito de Dom Julian ainda está lá, cuidando da ilha, observando os visitantes e pendurando bonecas invisíveis no vento. E se um dia você for até Xochimilco e decidir visitar a Ilha das Bonecas, lembre-se de levar um presente. Uma boneca velha, talvez. Um gesto de respeito, porque dizem que quem entra lá sem oferecer nada pode acabar levando uma alma com ele de volta. E quando chegar em casa, talvez perceba algo diferente. Um barulho fraco à noite, um olhar no escuro, um brinquedo que mudou de lugar. E então vai entender que na Ilha das Bonecas ninguém nunca sai completamente. Se você também é fascinado por mistérios que desafiam a lógica e permanecem sem explicação, inscreva-se no canal. Deixe o seu like e ative o sininho, porque toda semana vamos mergulhar em casos sombrios e intrigantes. Aqui, nas sombras, sempre existirão segredos esperando para serem revelados.